Deus, eu quero pedir, antecedendo, pedir desculpa, eu sou a voz muito boa, né? Esse semelhante boa. E confesso que não está sendo fácil, porque quando a gente se dispõe a fazer Deus, a gente sofre as consequências da obediência. Quantos aqui nessa noite querem ouvir a Deus? Vocês querem ouvir a Deus? E eu quero glorificar a saudade da minha igreja, parabéns à pastora, às irmãs do Círculo de Oração, o pastor, agradecer a Deus pelo pastor, também está presente. Se falta o pastor João, né? Mas a igreja está e dizer que eu estou muito à vontade. Porque quando nós nos dispomos a fazer a vontade de Deus, a primeira coisa é que você se torna para o Senhor. Que ninguém vai funcionar assim. Mas a gente quer ter confirmação, porque aquele que diz que o coração do homem é enganoso e perdido. Porque aquele tem muito, como disse o pastor João, é impossível, né? Vocês atraíram por ela a imagem do que ele está dentro da existência. E Deus falou e confirmou através do nosso Senhor que levou nós filhos do Pai. O Pai da graça, o Pai da carreira, o Pai da cura para dormir, o Pai da vitória. Jesus vai para chorar. O Pai é só, o Pai vai se explica. O Pai faz isso. E louvo a Deus, porque o Senhor tem falado conosco. Eu quero parabenizar as irmãs mais uma vez pelo tempo, pela beleza das mulheres de Deus, por a nossa pastora, muito maravilhosa. E por essa noite, eu disse que hoje é o segundo dia, hoje é o segundo dia, né? E o Senhor tem uma palavra. E eu confesso que essa palavra por 2 vezes eu insisti em pregar, não tem. Porque eu precisei tudo. Porque quem recebe a revelação tem pagou o preço. Orando no Senhor. Por isso, já foi feito outras vezes, mas exercício de novo e depois transportar na igreja. Livro de Lucas, capítulo de 10, versículo de 38. Eu vou estar lendo para adiantar, diz essa palavra do Senhor. E aconteceu que eles de caminho entrou uma aldeia e certo ele por mata o recebeu em sua casa. E tinha um irmão chamado Maria, a qual assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e a todos Senhor, não te é de dir a minha irmã, me deixe ser só, diz pois, que agite. Recebendo Jesus, disse, Pai, estais ansiosa e achateada com muitas coisas, mas uma só é necessário. E Maria escolheu a boa parte, da qual não lhe será tirada. Você separa, você pega o presente.
falou ao meu coração. Santo Deus. E por várias vezes eu disse a Deus, eu não prego de ti. E me dispõe sempre, me derramando aos pés do Senhor, para que ele faça o que eu. Até porque ele diz a minha vida, eu falo muito. Se for para ele falar, misericórdia, e não deixe o Espírito Santo. Agora, se eu me livro de Samuel, capítulo de número 20. O Senhor tem uma palavra naquele coração. E confiando na mensagem que o nosso pastor Jovem pregou na sua última oportunidade. Deus tem uma palavra. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 20. Eu quero que você se transporte, aleluia, para o versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor. Então, uma mulher sábia gritou de dentro da cidade. Ouve, peço-vos, que digais a Jeová, chega de cá, para que eu te fale. Então, uma mulher sábia gritou de dentro da cidade. Eu quero estar contigo nessa noite. Uma voz que grita atrás dos muros. Uma voz de adoradora que não se cala. Aleluia. Como aquela voz que clamou no deserto. Então, nessa noite, Deus quer que você ouça. Aleluia. E que você não só ouça, que você também abra a sua boca, e na hora que for preciso, a tua voz ser ouvida. Os justos peçam que a tua voz alcance. E a palavra de Deus diz que foi um tempo ali em Samuel que o rei Davi estava atravessando um momento difícil. Estava passando um processo que todo adorador também passa. Porque o processo que Davi estava passando era dentro do seu lar. Era fora do palácio. Era dentro de uma cidade guardada. Era também fora dos muros e dentro dos muros. Mas como que pode? Um homem segundo o coração de Deus, adorador, que se derramava por esta mulher aos pés do Senhor, que pegava porque ele era um sujeito como eu e você, como todos nós, mas que se arrependia, rasgava as suas vestes de rei, tirava as suas vestes reais, se vestia em panos de saco, se jogava ao chão e adorava. E recebeu o perdão. Como que pode um homem desse enfrentar tantas situações? E eu falei assim, não, que pode? E o Senhor falou comigo, sabe por que ele pode? Porque ele está lidando com gente. Porque ele está lidando com pessoas. Porque ele está lidando com o ser humano. E Davi estava vivendo esse processo. E a história nos conta que chegou ali um homem de Belial, um homem instruído por Satanás, um homem de um coração maligno, e se aproveitou de uma oportunidade
E a Bíblia diz que não podem andar juntos se não estiverem em acordo. Não pode. Uma casa dividida não prospera. Uma família dividida não tem paz em seu lar. E Davi está vivendo essa situação. O filho perseguido, problema na família, problema nas tribos, problemas para todos os lados. Quem é que não está vivendo esse tipo de brecha? Quem é a família que não está tendo situações? Quer seja na saúde, quer seja nas finanças, quer seja no filho, quer seja com uma dependência, quer seja uma contenda, quer seja um desemprego. Todos nós estamos vivendo situações complicadas. E a Bíblia diz que nesse processo se levantou este homem. E este homem terminou cego. E este homem se levanta contra o rei. Ele era da tribo de Benjamim. E aproveitou a oportunidade, achando que no momento da dificuldade, da luta, às vezes acontece de alguém baixar a guarda. Porque na hora da dificuldade a gente baixa a guarda, a gente diz, Senhor, eu tenho que fazer promessa. Seu nome vai orar, teu nome vai jejuar, eu não sei mais o que fazer, e eu não tenho mais nem palavra, e o inimigo acha que você está chorando. E esquece de você. Você quer ser palavra. Você tem que ir na palavra. Você tem que aceite de amor. Você tem que adoração que foi derramada. E você acha que adquiriu forças. E a Bíblia diz que este homem tocou no buzina. Ele tocou no buzina e atraiu e convocou o povo de Israel para ficarem contra o seu rei, contra o escolhido do Senhor, contra o ungido do Senhor. E o único onde ele é Deus desta maneira. Ele não faz sozinho. Ele começa buscando parceria. É assim que ele age. Ele tem seus adeptos. E a Bíblia diz que esse homem se levantou, tocou a buzina e falou: não temos mais parte com o rei Davi, nem com o filho de Jessé. Você está me entendendo, né? Quem Davi representa? Na teologia, quem Davi representa? A tribo de Jessé, de onde vem essa raiz? E ele se levanta e ele consegue a demonstração. E ele consegue, ele vai ajudar aquele povo, tocando a trombeta, e aquele povo vai contra o rei Davi. E a Bíblia diz que todos deixaram Davi e seguiram cegos. Mas de repente Davi quando disse: quando o cego se levanta, Davi não estava mais em Jerusalém. Porque devido às brigas e contendas das tribos de Israel, Davi foi praticamente forçado a sair de Israel e ele estava ao lado do Jordão, escondido ali por um tempo, para que as coisas começassem a aquietar, a sossegar. E de repente Davi uma boa notícia: olha, você precisa voltar para o palácio. Você precisa voltar para o presente. Você precisa assumir o teu posto. O teu posto não
cidade toda. Vai para o seu palácio, para Jerusalém. Chega lá e encontra uma situação que eu não vou adaptar para estes versículos, essa situação das mulheres que Davi põe, aquelas 10 mulheres, não é aí que eu quero chamar a sua atenção. Mas Davi volta e Davi coloca a casa com outro homem. E fala, você vai se levantar, colocar os homens valentes, as mulheres valentes, e vai atrás de Seba. Poderoso. Aquele falso, aquele filho de Belial, vai atrás dele e traz ele de volta para achar frente a frente de homem. Grande Deus. E aí, a história de que a massa foi, convocou os homens de Judá, mas o versículo de número 5 diz que a massa demorou muito para retornar, porque o rei tinha determinado o tempo. Eu já li algo disso. As coisas com o rei têm tempo também. Tem tempo para o início da luta, da batalha, do sofrimento, da guerra, mas tem um tempo da vitória. E nesse caso, o rei determinou, a massa convoca os valentes, e ele vai e não se demore. Apresenta-te aqui em 3 dias. Eu acho isso tremendo. E a Bíblia diz que a massa se separou muito. Quando a massa se separa muito, o rei Davi vai convocar Absai. E fala, Absai, vai você e chuta. E vai para o céu. E a história continua dizendo que houve uma situação, porque a massa demorou. A massa, ele era subido do pecado. E era um cara que tinha um status de estar na frente do exército do rei de Israel. Não era qualquer. E a massa, ele, como sobrinho de Davi, ele estava à frente como comandante do exército de Jerusalém. De Israel. E no lugar do seu irmão, Absalão. Mas houve uma situação lá atrás que Deus diz nada, ouça, nada, fica tudo aos olhos. Aleluia. Houve uma situação lá atrás que a massa pensou no rei, não ia acreditar. Convocou ele, põe ele à frente do exército, do comandante, mas ele tinha traído o rei. A massa tinha traído o rei. Ele tinha ido a ser comandante de um exército de Absalão, o filho rebelde de Davi. E ele foi à frente do exército e criou situações terríveis, com consequências terríveis. E ele diz assim, olha, eu fiz isso aqui, mas o meu tio, deixa eu passar, deixa eu ver. Davi convocou
acontecesse essa situação, que Joabe era fiel ao rei, que passava por cima das ordens do rei, por amor, fidelidade ao rei. No meio do caminho, tinha guerras. E a Bíblia diz que Joabe fez um ato terrível e que aos nossos olhos, humanamente falando, é muito triste. Porque Joabe chega de Amasa e finge de cumprimento, um abraço, e pega a cultura dele, pega a palavra dele e puxa para dar aquele beijo dentro da cultura judaica. Ele se cumprimenta nesse osso, mas nem todo osso é santo. Nem todo beijo é sincero. Jesus sabe que é o beijo da mentira, do engano, da traição. E Joabe puxa ele e se deixa aí. E não mexia que na mão do comandante Reis, comandante das tropas de Israel, tinha uma espada no punhal desenvainhado. E ele em Amasa e mata ele. Bom, nossa. E a gente diz, que ato de covardia, que ato de traição, que ato terrível. Nós estamos na antiga aliança. Quem confere, confere. A espada não se apaga. É possível que trair e ser isso. De ser a covarde de Joabe. Mas e que a nossa segurança? A colheita chega. A conta chega. A conta chega. E chegou para nós. E de repente, o exército inimigo Judá para ir ali correr atrás daquele monte de leão, correr atrás de Israel. A Bíblia diz que ficou todo mundo chocado com a situação, todo mundo surpreso com a situação. E um deles puxou pelo meio do caminho, cumpriu a loucura naquele povo e falou: quem é a favor do rei? Junte-se. Joabe retorna ao seu moço. Retorna ao governo do exército. E a Bíblia diz que ele junta os melhores. Os melhores. Valoriza a tua cadeia. Valoriza. Joabe chama aqueles homens e sai atrás, junto dos seus valentes, para encontrar o traidor, para encontrar cego. E Davi diz assim: olha, vai, porque talvez ele vai causar mais problema do que Joabe causou a ação. Porque o homem era filho de Deus, estava debaixo de uma força maligna. Mas isso na igreja não existe hoje. Não existe possessão, mas existe influência.
E nós precisamos atentos. Está possuído? Não. Se estiver, eu posso ser pastor e olha se você está morto. Mas a influência é profunda. A influência é duradoura. E de repente, a Bíblia diz: Jó com o seu exército vai por todas as cidades circunvizinhas, por todos os lugares, procurando o céu, para pegar aquele ouro e trazer de volta, custe o que custar. E a Bíblia diz que de repente ele fica sabendo que ele está numa cidade fortificada, uma cidade de muros altos, uma cidade de altar. Esta cidade se chama Abel. E de repente ele fica sabendo que Sérgio está escondido lá. Até Betfage é uma outra cidade, que significa corrente de águas. E Jó chega junto já naquela cidade, quando chega lá, as muralhas para proteger aquela cidade eram muito altas. E ele fica com seus soldados: o que faremos agora para ele? A cidade é cercada. Os portões da cidade são fortalezas. Não é como. Mas nós vamos conseguir. Joabe é um homem violento. Violento. Ele é uma missão. Ele é um que passava por cima das ordens do seu Senhor para proteger os seus servos ao modo dele. E muitas das vezes a gente acha que ser adorador é fazer o nosso jeito. Mesmo que o negócio seja certo, seja bom aos nossos olhos. Mas o adorador tem que ouvir a voz do Rei, do seu líder, do seu pastor, da sua pastora. Submissão, promete de Deus. Faça parte do adorador que se serve aos pés do Senhor. E quando ele chega naquela cidade, a Bíblia diz que Joabe encostou aqueles muros gigantescos. E aí os homens começaram a juntar, vamos dizer, terras e pedras, e fazendo algo que desse a eles acesso, vamos dizer, em aspas, uma escada, feita de barro, de terra, para conseguir ter altura para elevação, para entrar dentro daquela cidade. E a intenção de Joabe era destruir todos que estivessem dentro daquela cidade. Porque ele entendia que todos que estavam ali estavam a favor de céu. Mas diz o Senhor nessa noite: Santo Deus, nem todos aqueles que estão ao lado do falso, do influenciador, do homem-deiro, do mentiroso, meu Deus, são favoráveis. Existe um povo fiel. aleluia, Existe adoradores que se derramam aos pés do Senhor. Eu não sei qual o momento precioso que você tem nessa noite. Eu não sei qual
Uma
gritou: chega cá, João, que eu quero te falar. E sabe o que ele quer falar? A tua intenção é boa, mas a verdade é que os inocentes não vão pagar aqueles Jesus pelo erro justificante de Deus. Maravilha, Deus. Às vezes tu queres usar a tua força física, usar o teu exército e invadir o teu nome, mas não será o teu morto. Aleluia. Será o morto do Glória a Deus. Glória a Deus. Eu achei tão tremendo que a Bíblia disse, o versículo 17, que João chegou-se a ela e disse a ele: és tu João? E ele disse: eu sou. E ela disse: ouve as palavras da tua serva. Achei isso tão bonito. Ela não veio arrogância, se exaltando diante do comandante do exército, falando do que queria, o que tinha da boca soltar. Ela veio com humildade. Aleluia. A gente não pode esquecer que uma das virtudes dela era sábia. Glória a Deus. E ela fala: ouve as palavras da tua serva. Viu, Pai? Maravilhoso. E ele disse: eu ouço. Eu ouço. Então, falou ela dizendo: antigamente costumava-se falar dizendo, certamente tirei um conselho a Abel, pede lá, e assim se cumpria. Sabe o que ela estava ligando para ele? Tu não conhece essa história desta cidade adquirida? Tu não conhece. Tu não conhece a história desta igreja? Pai, maravilhoso. Grande Deus. O que ele faz que não conhece? Maravilhoso. Porque às vezes, já não conhece, muitos anos atrás, ok? Conhecia a história das cidades circunvizinhas de Jerusalém. Ele sabia. Mas às vezes a gente se faz de bom, sabe assim? Eu não sei, não quero saber, e cada dia que sabe, né? Da graça. E ela falou: tu sabe de que cidade tu sais tentando derrubar as muralhas dela? Tu conhece a história de Rebelde? Tu sabe que cidade que é essa? E eu falei assim: o que tem a ver? Senhor, me esclarece melhor, Espírito Santo, que eu não estou entendendo. Eu preciso ser clara para Deus. E o Senhor falou: atenta para mim. Presta atenção. A cidade fortificada é a minha igreja. É aquela que o inimigo pensa que pode entrar, fazer minha, fazer foquinha, fazer pequenininha, matar todo mundo. Ei, essa cidade é morada! Essa cidade é perigosa! Essa cidade tem raiz, tem alicerce, tem colunas, tem Aleluia. mas aqui não conhece essa história, pensa que não sabe como começou, não sabe o preço, não sabe como veio, de onde veio, não conhece a palavra, pensa que onde carrega, Aleluia. Maravilha. faz assim, e a mulher quem é? Já é cidade, é igreja. Aleluia. Isso é família, Aleluia. a busca para obedecer.
se transformar. Aleluia. O comandante de tráfico ser pastor. Aleluia. Maravilhoso. A mulher de vida errada ser missionária para não é o nome, é a voz que vai a favor da verdade. Assim diz o Senhor, igreja. Não se calem. O teu silêncio não pode ser reverente à perseguição aos fiéis que o Senhor adora. Não cruze seus braços. Aleluia. Mas ela comigo no monte. Sabe dessa bênção no monte. Mas sempre na minha pressa. O traidor de Jesus se toma de si pelo povo. O Senhor está destruindo. E ele disse, quando ela falou para João, eu vou te dar um conselho. O que tu queres dentro da necessidade? E a Bíblia disse que ela falou, olha, deixa eu me apresentar. Eu sou confissão. Uma das pacificadoras e das filhas. As muralhas da cidade não pôde esconder as pacíficas e fiéis de Abraão. Não pôde esconder. O Senhor está dizendo para mim, para você, dizendo: a porta fechada no teu quarto. Os muros que cercam a tua casa não escondem os teus olhos. Se tu és fiel, se tu és pacífica. Glória a Deus. E esta mulher, eu sou uma das pacíficas e das fiéis de Israel. E tu procuras matar a cidade. E a Bíblia diz que a cidade era mãe em Israel. Mãe em Israel. Maravilha, Deus. Por que Deus detesto tu? Destrui a herança do Senhor. A herança do Senhor. A herança do Senhor. O céu ele dá as heranças do Senhor. Ele vai dar a herança do Senhor. Ele vai estar na herança do Senhor. Ele vai, porque você vai se levantar como a voz. Aleluia. Aleluia. Santo de Israel. E eu pensei comigo, eu falei, Senhor, Glória a Deus. porque a Roberta, essa cidade muito pequenininha, você começa a deixar aí, né, na geografia dela, por que ele era muito humano? E o Senhor falou para
porque ela cuidava dos vilarejos vizinhos. Esta cidade de daqui aos olhos de Deus é uma mãe, porque abraça aquele que vem, alimenta o órfão, cuida da viúva, dos desprezados, dos rejeitados, dos desfavorecidos, faz a missão. Fora onde ninguém quer ir, entra onde ninguém quer entrar, porque é onde ele está. São as cidades dores aos olhos de Deus. Por que tu queres destruir a cidade mãe de Israel? E a Bíblia disse: Joabe respondeu, longe de mim. Quando você vai na direção do Espírito Santo, o amor que ele tinha tão grande por Davi. Você sabe por que ele semeava e Davi de joelho clamasse? Porque este amor tão grande de Joabe, que ele invadiu uma cidade, matar, destruir uma cidade por causa de um homem. O amor tão grande pelo rei tinha desobedecido a ordem e matado, assassinado Absalão, o filho amado. E o Senhor está dizendo nessa noite: o mais valente dos valentes se curvará, obedecerá, ouvirá a voz de um homem sábio, de um homem sábio, de um homem vivo, de um homem. Glória a Deus. E ela disse ele rapidinho, fala para ela, longe de querer destruir esta cidade. Longe. Ela falou: o que tu queres aqui? Ele falou: somente eu não vim para destruir a cidade. Mas o contexto nos relata o que ele era capaz de fazer por estar. Porque sabe que o amor dele corrompido, porque o amor dele que se lança aos pés do Senhor, acima de tudo, ele é submisso, ele é de Deus, Senhor é o de Deus. E ele diz: eu só quero uma pessoa, eu só quero um homem, eu só quero serva. Se você me entregar serva, eu achava que a confiança e a presença que eu te prometo, hoje mesmo lançarei a cabeça
fora, por cima do muro. Poderoso Deus. E eu falei, meu Deus, as características desta mulher, quem é ela? A noiva. Aleluia. A esposa dele, a cidade, a bela de eu estou falando para quem crê. Eu estou falando em revelação dos céus. O Senhor falou, diga para mim, não vai ficar. Não vai ficar dentro dos muros da cidade, que é mãe em Israel. Não quer que seja falso. Eu não saio para fora, por cima do muro, assim diz. Não vai ficar nada da casa. Às vezes a gente diz, mas Senhor, aquela menina não sabe de repente, ela se afastou do nada, eu não fiz nada, ei, deixa aí. Deixa aí, é o Senhor Santo, Santo. E eu falei, as características desta mulher. Eu vou deixar a característica para que nós vimos adorar. E ver se há em mim, essas características. Se não houver, eu preciso me derramar aos pés. E a primeira característica dessa mulher que ela havia nos fala, ele é uma mulher sábia. Aleluia. E a Bíblia diz que quem não tem, peça, que lhe será dado. E é gratuito, viu? Peça, que lhe será dado. Sabedoria. A Bíblia diz que é uma mulher sábia. Depois você fica a característica dessa mulher, ela é uma mulher pacífica. Não é daquela pessoa. Não precisa botar mais linha na fogueira, né? Ao invés de jogar aquela negócio, às vezes não é aí. Não é assim. Nós temos os Deus. Vamos orar. Vamos dobrar os nossos joelhos. Vamos jejuar. Sábia. Você quer repetir? Eu aprendi que quem ouve, guarda. Quem ouve, fala, guarda você. Quem ouve, fala, escreve, 3 vezes mais. Quando você diz, puxa comigo, é uma mulher sábia. É uma mulher pacífica. É uma mulher fiel. E é uma mulher corajosa. Eu diferenciar em mim essas características. Eu preciso ser sábia. Sabe aquela mãe que os filhos começam na hora do jantar, na hora do almoço, por causa de uma besteirinha? Um pote de água que virou e olhou para a limpa da mesa. E o marido quer brigar. Ah, mulher, tudo bem que está dando essa sabedoria. Está dizendo, hoje, deixa de besteira. Como razões, a gente fala cantando, sabe? Deixa de besteira. Isso aí não é nada. O importante é o fracassar. Mas se o outro está perto, já perde de nada. A gente lá, o importante é a família. Que a Ana
mentira, não. E o irmão também não. Mas aquela pessoa não é problema, aqui não. Ah, mas sabe que no limite não é para às vezes. As coisas não é como era no começo. Eu acho que eu vou procurar. Ai, sai da proteção da igreja, da cidade de que está no governo para pegar. É ameaça, não, é conselho. Assim diz o Senhor. E esta mulher, a Bíblia diz que, com a sabedoria dela, ela foi conversar com a cidade. Chama por Deus. Fica junto. Quando eu estava vendo essa passagem, eu fiquei vendo a Jesus no monte, olhar para Jerusalém na cruz e dizer: ah, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajudar, colocar Jesus diz a vocês, esse Pai, fique longe de mim. Se ajuda. Ovelha não sabe viver sozinha. Ovelha foi gerada e criada para andar junto. Por isso você tem só e tudo juntinho. E ela me ajudou. E fala: nós vamos proteger essa cidade. Essa cidade tem dono. Essa cidade tem fama. Essa cidade morre. Porque só morre. Porque acolhe. Porque alimenta. Porque sustenta. Por causa de nós não vamos te abrir da paz. Todo mundo concorda. E você conhece o final da história da Bíblia. Passar a espada na cabeça da pessoa e lançar para. Nós vamos orar. E você vai abrir a sua boca, essa boca sã, que louva, que adora, que não tem poder, que não tem mentira, que não tem boca. E louva. E nós vamos pode. A cabeça se cega, perturbador, contendente. Entrou um intruso, ninguém convidou ela naquela cidade. Entrou porque é intruso. Mas intruso e interessante que quando joga na cabeça por cima do muro, a Bíblia diz que a mulher, na sua sabedoria, versículo 22, entrou todo o povo, cortaram a cabeça de Seba, filho de Dibri, e lançaram a Joabe. E sabe o que aconteceu? Joabe tomou a cozinha. Você está lembrando do início da história? Como que a história começou? Seba tocando a buzina da contenda, da discórdia, da rachadura, da divisão, da briga e de tudo que não é do Senhor. E como a história termina? Joabe tocando a buzina, revirando-se naquela cidade, cada um para a sua senda, e Joabe voltou a Jerusalém, a casa, voltou a Jerusalém, para a casa. Você nessa noite vai levar um cheiro do coração. Até
Mas Deus os levantou para por cima da paz. Deus socorro para conseguir a paz. Deus socorro para conseguir a paz. Maravilha. E a vitória é daquele chamou das pacíficas, sábias, fiéis do Senhor. Vamos só orar de Deus. Vamos só orar. Agradece a Deus. Agradece a Deus. Agradece a Deus. Maravilha. Solte a sua voz. Maravilha. A voz que clama. Glória a Deus. Atrás dos muros. Maravilha. Para que os filhos de Deus incomoda essa casa agora. Jesus, essa palavra foi pregada. E a tua palavra diz que ela não pode voltar vazia, sem cumprir a paz, Senhor. E nessa noite, Pai, a tua palavra foi pregada. Papai, querido, em nome de Jesus, em todo lugar deste mundo, em todo lugar deste mundo, em todo lugar do pastor, em todo lugar dos obreiros, em todo lugar dos filhos da oração, em todo lugar da igreja, Senhor, protege o filho do Deus, que ele se levanta com enfermidade, que ele se levanta, Pai, com medas, com histórias, com visões, com desígnios, sobre a mulher do poder da tua palavra. Assim como a mulher se levantou e socorreu o Senhor, menino da cidade, nós chamamos hoje para dizer, nós pedimos, Senhor, a mulher, Senhor, a igreja, Senhor, o laço, os filhos, os seus filhos, Pai, Senhor, e nós dissipamos agora, em nome de Jesus, o amor da tua palavra, dissipamos esse Senhor, dissipamos a espada da fé, dissipamos a igreja, dissipamos a espada da fé, corta a cabeça, e lança agora da tua casa, da tua família, da tua igreja, dos muros da cidade, e o Senhor protegeu, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E aí ele diz, Deus abençoe em Cristo Jesus. Ouça. Amém. Tua casa, não fique nada que seja fora da vontade de Deus. Glória a Deus. A verdade da rebelião. Aleluia. Como pastor, né? Nós vamos ao livro, tá? A gente trabalhando. Amém? Porque a aula já se passou. Eu creio que o mover de Deus foi tremendo. Ele falou e fez. Aqui nessa palavra, cada um leve a palavra de Deus dele de si. Que essa chama e que você consiga pôr em prática. Que o Senhor dele na frente. Amém? Amém. Graças a Deus. Eu quero agradecer a todos os nossos amigos, irmãos que vieram, da sede, todos vocês que vieram e participaram desse tudo, fez esse mundo glorioso. Não vou falar nada mais além do que foi falado. Só uma coisa. Nós temos um Pai. Amém? Amém. Nós temos um Pai. A igreja tem todo. A igreja tem que ver. Aleluia. Rei dos reis, Senhor dos senhores. E depois que Deus vai passar para os irmãos, grande trabalho, né? Esse trabalho foi feito debaixo de muita oração, muito choro, muito gemido, foi muito difícil. Acompanhei a igreja das orações também de noite.
nas orações da madrugada, ajudando lá. Então, Deus, ele selou, através dessa palavra brilhante, nossa missionária, a pastora de carne. E Deus abençoe uma palavra profunda de grande sabedoria. João Mário, Deus te abençoe poderosamente. Terezinha, como nós amamos vocês. Dá uma grande saudade de vocês, uma coração muito alegre. Carol, Rafael, Deus abençoe vocês. Sucesso do seu nome, porque quem está alegre da Bíblia tem coisas, trouxe toda a igreja, todos os estados. Mas que Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus. Eu tenho paz. Então chame ele para a sua família, chame ele para a sua palavra, chame ele para a sua semana, chame ele em todos os momentos. E agora nós estamos aqui em outro mundo, adorando ao Senhor, agradecendo a Deus. Pai, que ele